E em Hebreus 11, no verso 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Então que você possa romper em fé, que a cada dia, todas as provações que você tem passado, é uma chance de você crescer com o Senhor. Vamos louvar com alegria. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.
Meus amados irmãos, que bênção estarmos mais juntos na presença do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia, acompanhe a nossa mensagem de hoje, que está baseada em 1 João, no capítulo 4, no verso 16. 1 João, capítulo 4, no verso 16, a palavra do Senhor diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. O apóstolo João foi o apóstolo que mais viveu dentre os apóstolos, foi aquele que quando faleceu mais idoso. E no capítulo 4, no verso 16, e no capítulo 4 todo, ele estava dando uma orientação àqueles que estavam escutando a sua mensagem sobre motivação de vida. No fundo, ele pergunta no capítulo 4, o que te move? O que tem feito você sair do lugar para fazer alguma coisa? Bom, às vezes é o dinheiro, às vezes é um cargo, às vezes é um título, às vezes é uma posição social. Mas o apóstolo João nos ensina que não pode ser isso, porque o resultado disso não vai dar certo. O resultado da nossa vida normalmente é a felicidade. E se nós não formos felizes naquilo que fazemos, a gente vai perdendo a motivação e vai deixando o foco da vida principal que a gente tem para viver. Então eu quero hoje pensar com você quais são as principais motivações que devem nortear a nossa vida. Eu particularmente escuto muitas pessoas que têm crise no seu trabalho. Pessoas que trabalham e que às vezes já estão saturadas com a sua profissão, que estão saturadas com o seu trabalho, às vezes vivem situações de chefia, e a chefia é muito complicada. São patrões que maltratam, que desrespeitam, ultrapassam limites, cometem assédios, coisas difíceis de segurar. E às vezes aquela pessoa, às vezes aquele crente em Jesus, só está naquele emprego porque precisa, porque tem família, porque tem responsabilidade. E ele vai levando aquela situação até 10 anos, 20 anos, 30 anos, às vezes por causa do filho, às vezes por causa da família, por causa da situação. E ele vai sofrendo, ele vai perdendo a alegria, o brilho no olhar. Meu amado, quero lhe dar então uma nova motivação. Amanhã você pode às vezes precisar ir trabalhar e não querer fazer isso. Eu quero então hoje que você leia comigo esse texto, 1 João capítulo 4, que a gente vai entender quais são as principais motivações que a gente tem que ter para ter uma vida feliz. A primeira motivação que a gente pode pensar, mediante o texto, é que ele apresenta aqui que é o amor de Deus. Ou seja, a primeira motivação é o amor de Deus. Se não for o amor de Deus, não vale a pena sair para trabalhar. Não vale a pena se dedicar, seja ele qual for o trabalho. Se você trabalha manualmente ou em casa, não importa, onde for, se você não trabalhar mediante o amor de Deus, a coisa fica pesada, fica um fardo pesado. Aqui a palavra do Senhor fala em Colossenses capítulo 3, no verso 23, que diz assim: tudo aquilo que fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens. Por que a gente tem que fazer as coisas como se fosse ao Senhor? Porque quando a gente faz as coisas para o Senhor, e o nosso alvo é o Senhor e não os homens, o Senhor nos dá a capacidade de suportar coisas incríveis. Porque você não vai estar fazendo algo para o homem. O homem é instável. O homem é complexo. O homem é difícil de lidar. A mesma boca que elogia, fala mal. O homem não tem um traçado de caminho reto. É feito em curvas e muitas vezes se perde em si mesmo. Por isso que você, quando sai para trabalhar, quando você sai para sustentar sua casa,
Você não pode estar pensando assim, eu vou lá para ganhar meu dinheiro. Sim, você pode até ir, mas isso não vai encher o seu coração. O que vai encher o seu coração é você sair de casa e esquecer aquele chefe chato que você tem, aquela companhia difícil que você tem, a situação difícil, que lidar com o público também é complicado. Se esqueça disso. Trabalhe para o Senhor. Coloque o seu foco de vida fazendo para o Senhor. E você vai ver que vai ficar mais leve. Porque o Senhor vai te dar capacidade para fazer as coisas que têm que ser feitas. João, por exemplo, quando ele fala aqui no capítulo 4, no verso 16, ele começa dizendo: e nós que conhecemos e que cremos no amor que Deus tem. Você precisa focar no amor de Deus em todas as suas atividades, para que até mesmo nos pequenos detalhes você seja alimentado pelo Espírito Santo de Deus e ali você consiga ter uma alegria que o dinheiro não consegue dar, que o poder não consegue dar, que o título, que uma promoção também não consegue dar. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E aí você vai sair diferente para o seu trabalho, animado, não para estar com o seu chefe, ou estar com seus colegas de trabalho, ou estar com o público, não. Você tem que trabalhar para o Senhor. Foque no Senhor, não importa qual atividade. Se você é médico, mecânico, engenheiro, motorista de Uber, entregador de pizza, não interessa. Qualquer atividade, se você focar principalmente no Senhor, você vai observar que Deus vai alimentar o seu coração e você vai suportar com muito mais facilidade as aflições da vida. Outra coisa que a gente pode destacar em termos de motivação é com relação à missão maior que você tem. Você tem uma missão maior. Meu amado, quero te lembrar que você não nasceu apenas para pagar boleto. Colocaram isso como foco na sua vida, talvez. Mas isso nunca foi o foco do Senhor para a humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele não entregou um cartão de crédito e um boleto para Adão e Eva pagar a criação anterior. Ele falou: olha, vocês vão trabalhar. Vocês vão se dedicar. Adão, você vai cuidar aqui desse jardim, mas não houve um interesse, um segundo interesse. Exatamente porque nós somos muito mais do que um boleto. Sim, nós devemos pagar nossos boletos. Sim, nós devemos pagar as nossas dívidas. Nós temos que estar certinhos perante a sociedade. É bom, colaboramos com a sociedade, mas nós somos muito além disso. E eu particularmente vejo que muitos crentes em Jesus, nos últimos tempos, devido às questões familiares, principalmente de quem nasceu da metade do século XX para cá, eu observo que muitos crentes, mesmo na igreja, têm diminuído a sua potência, a sua capacidade de ter uma missão maior. Eles começam a preocupar-se tanto com as coisas daqui de baixo, que esquecem que Deus os chamou para uma missão maior. E você tem uma missão maior. Então, pastor, mas qual é a minha missão? Se eu tenho uma missão maior, qual é? Bom, eu não sei qual é. Você precisa perguntar isso ao Senhor. Mas que você tem, tem. Porque todas as pessoas criadas pelo Senhor têm uma missão maior. O problema é que a gente está acostumado a olhar sempre para nós, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para o nosso jeito, e esquece que o Senhor tem uma missão maior para você. Meu amado, você tem uma capacidade enorme em você. Você usa, no máximo, mediante a ciência já comprovou, nós usamos, no máximo, mediante a nossa capacidade, entre 5% a 10% da capacidade do nosso cérebro. Mas não é por falta de capacidade do cérebro, é por falta de motivação.
Porque você pode usar mais do que 10%. Você é capaz de fazer isso. O problema é que nós nos adaptamos às nossas circunstâncias. Quantas vezes eu tenho visto algumas pessoas, crentes em Jesus, membros desta igreja ou de outras igrejas, falando: pastor, eu já estou velho demais para fazer tal coisa, agora eu quero esperar Jesus voltar. Ótimo. Mas Jesus voltar é um problema dele. Quem vai definir a volta é Ele. E se não voltar hoje? Não voltar amanhã? Você vai ficar aí sentado no sofá? Esperando as coisas caírem do céu? Não. Nós não podemos ser assim. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso e Deus te deu muita capacidade. Eu particularmente tenho visto muita gente muito capaz, com um potencial enorme, desperdiçando o seu tempo por um simples fato, porque não estão motivadas o suficiente para seguir em frente. Sempre tem uma desculpa, dizendo assim: eu estou velho demais, eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo para isso, eu. Meu amado, a palavra do Senhor fala em 1 João capítulo 4, dizendo: e nós que conhecemos e que cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Se você colocar-se perante o Senhor, mediante a sua vontade, Deus pode fazer grandes coisas por você. Eu quero te lembrar um exemplo. Moisés. Acho interessante porque Moisés tem uma vida inteira de grandes milagres que Deus fez na vida dele, coisas maravilhosas. Mas se você perceber, começou muito tarde. Não foi cedo. Moisés não veio para o ministério, para dentro da realidade de Israel, para libertar o povo de Israel, novinho. Não era um garotinho de 15 anos de idade, não. Já era um homem. Na verdade, para a nossa idade, até considerado um idoso. E quantas maravilhas Deus fez, mediante o seu esforço, o seu trabalho e a sua vida. Mas Ele quis fazer. Então, meu amado, o que tem te motivado? O que tem te motivado? Eu tenho visto muitos homens de Deus também falando assim: eu vou trabalhar até aposentar. E depois que aposenta, vira um problema, porque quer voltar a ter a rotina de antes de aposentar. Ou seja, antes de aposentar, o cara trabalhava o tempo todo até aposentar. Depois que ele aposenta, ele quer voltar a ter a antiga vida. Não, o problema não é a aposentadoria. Se você é aposentado, você é um beneficiado, né? Pela idade, por Deus. Mas uma coisa é certa, nós temos que viver um dia de cada vez. E o que tem te motivado? Meus amados, nós temos que aproveitar o dia por completo, para que a gente possa ser bênção neste dia. Não desperdice seu tempo. O que tem te motivado? Qual é a sua missão maior? Qual é? Você já pensou nisso? Pastor, mas eu tenho medo de perguntar para Deus e Deus colocar um desafio maior para mim do que eu possa suportar. Deus não tenta ninguém. Deus vai dar um desafio para você mediante a sua capacidade. Fique tranquilo. Mas uma coisa a gente tem que fazer, como os profetas fizeram no passado. Falar para o Senhor assim: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho capacidade. Naquilo que eu tenho capacidade, o Senhor pode me usar. Eu gostaria que você fizesse isso. Hoje em dia nós estamos vivendo uma crise de motivação, onde as pessoas fazem as coisas motivadas por uma segunda intenção. Bom, quero te explicar e te lembrar que Deus não é brasileiro. Deus não nasceu na segunda metade do século XX. Deus já existia. E Ele não te ama
com segunda intenção. Então, o que cabe a nós, brasileiros, desafio para nós, devido ao nosso histórico familiar, da minha família e da sua família, dos nossos vizinhos, nós temos que parar de trabalhar para o Senhor com segunda intenção. Porque muitos de nós trabalhamos querendo algo além. Muitas vezes é dinheiro, muitas vezes é poder, muitas vezes é um posicionamento social. Só que a palavra de Deus fala que isso não é certo. Isso não é bom, porque não traz felicidade. Pode trazer resultado. Pode. Conheço algumas pessoas, líderes, que chegaram a certos patamares usando de meios que não deveriam ser usados. Mas hoje pagam um alto preço nas suas famílias, na sua vida pessoal, na sua vida com Deus. Porque isso não traz felicidade. O que te move? A primeira coisa que a gente viu aqui é que tem que mover a gente é o amor de Deus. A segunda coisa é a missão maior que Deus tem para nós. Eu não sei qual é a sua. Cada um tem uma, mas você tem alguma. Nunca duvide disso. Última coisa que a gente pode pensar, uma motivação, ou seja, aquilo que te move, que precisa ser pensado, refletido, são as vidas. Quantas vidas você tem impactado com os dons e talentos que Deus te concedeu? Quantas vidas, quantas pessoas você conhece na sua vida, na sua vizinhança, que de alguma forma você pode abençoar? Bom, o problema de alguém que vive numa sociedade que tem dificuldade de ser motivada por qualquer coisa, ou facilmente, tem as suas crises mediante ao serviço ou à manifestação de amor ao próximo. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma questão de pandemia do mundo, né? Segundo o coronavírus, devido ao coronavírus, nós estamos vivendo essa pandemia. Ou seja, o que eu percebo é que sempre precisa de algo grave para motivar alguém a fazer algo óbvio. Por exemplo, aqui em Cabo Frio, por exemplo, aqui a gente viu essa realidade, as pessoas estão agora concedendo alimentos e favorecendo ao outro, ao próximo, fazendo ação social. Ou seja, hoje em dia se faz muito mais ação social devido à pandemia do que quando não tem a pandemia. Mas a ação social sempre tem necessidade. Precisa de uma pandemia para a gente lembrar que precisa fazer ação social? Precisa ter? Pelo jeito, sim. Porque nós, aqui no Brasil, devido ao caráter familiar, na segunda metade do século XX para cá, nós estamos acostumados a negociar as coisas. Só que a ação social, o amor ao próximo, isso não é negociável, isso é óbvio. E nós não podemos continuar, depois da pandemia, com esse costume de negociar aquilo que é óbvio. São vidas que estão sendo envolvidas. A sua vida está dependendo disso. A minha vida está dependendo disso. A nossa vida está dependendo disso. E é por isso que eu te pergunto então, o que te move? Você já pensou se Jesus Cristo viesse na terra com uma segunda intenção? O que moveu o coração de Deus para mandar o seu Filho unigênito para que morresse por você e por mim? Foi uma segunda intenção? Não. A intenção de Deus, a primeira delas, foi o amor. Tanto que está listado em João 3,16. Você se lembra? João 3,16, Evangelho de João. O mesmo João que escreveu isso aqui, a carta. O mesmo João escreveu em João 3,16, dizendo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não havia uma segunda intenção. A primeira intenção era o amor. A segunda motivação, que não era uma intenção maldosa,
era a sua vida. Bom, essa intenção nós temos que parar de negociar com Deus. Nós temos que parar de fazer isso. Porque nós fomos ensinados pelas nossas famílias, sem querer, a negociar com Deus. Lembra de você quando você era pequeno? E a sua mãe e o seu papai negociavam com você se você ia comer verdinho ou não? A gente faz a mesma coisa com Deus, com o passar do tempo. Senhor, eu vou dar o dízimo, mas eu quero que o Senhor me proteja. Senhor, eu vou dar a oferta, mas eu preciso que o Senhor abra uma porta de emprego. Senhor, eu vou fazer isso, mas eu quero que o Senhor faça aquilo outro. O que te move? O que move a sua fé? Nós precisamos parar de fazer isso, porque Jesus Cristo deixou, na verdade, lembrou 2 mandamentos. O primeiro deles era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo deles, amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a gente tem que dar valor à vida humana, porque a vida humana é uma das maiores motivações que um crente em Jesus ou alguém que esteja neste mundo pode ter. Então nós vimos hoje, rapidamente, aquilo que nos move. O que tem movido o seu caráter? Qual é a motivação que você tem acordado às 7 da manhã e trabalhado até às 7 da noite, 12 horas por dia? Por dinheiro? Por posicionamento? Isso não vai resolver seu problema. Isso só vai trazer mais problema. Isso só vai trazer mais peso. Qual é a motivação? Então eu gostaria que você pensasse nisso. A primeira motivação tem que ser o amor de Deus. Fazer as coisas para Deus. Eu sou pastor de uma igreja e não trabalho para ela. Eu trabalho para o Senhor. Todos os dias. Já falei isso aqui outras vezes e torno a repetir. Eu trabalho para o Senhor. Porque se eu for trabalhar para o homem, meu irmão, vai pegar. Você também não pode fazer isso. Você não pode sair da sua casa já chateado por causa do seu chefe, por causa do seu superior, por causa do seu colega de trabalho que persegue, que fala e que a situação é complicada. Quantas vezes a gente vê pessoas, funcionários de empresas que atendem ao público sendo maltratados logo cedo. Lidar com o público é difícil. E aí? Você não pode pensar nisso. Você tem que pensar no amor de Deus. Pensa assim, eu vou sair de casa para trabalhar para o Senhor. E vai dar tudo certo. Outra coisa também é a missão maior. Você tem uma missão maior. Pastor, eu sou engenheiro. Eu sou vendedor. Eu sou isso, aquilo. Não interessa. Você tem uma missão maior. Se você vender suas coisinhas, trabalhar o seu tempo pensando que você tem uma missão maior, você vai ser mais leve. O seu trabalho vai ser mais leve. Funcionou comigo. Estou te dando essa dica. Vai ficar mais leve. Você tem uma missão maior. E última motivação é a vida humana. A vida humana é maravilhosa. Não existe nada mais valoroso do que a vida humana aqui na Terra. Deus enviou seu Filho por amor a nós. Porque a vida é algo extremamente valoroso. Então, quando você sair para trabalhar, na sua rotina, na sua dedicação, gostaria que você pensasse. Pensa na sua família. Pensa nos seus filhos. Pensa nos seus netos. Pensa no bem comum das pessoas, no seu vizinho. Abençoa alguém que você não conhece, alguém em necessidade. Você não precisa ficar sentado num banco de igreja para trabalhar para Cristo. Porque o banco de igreja é bom para receber a mensagem, louvar como igreja. Mas você pode trabalhar, sim, muito, independente da igreja. Poucos pastores falam isso.
Poucas igrejas pensam assim. Mas uma coisa é certa: se você ficar sentado num banco de igreja, esperando a oportunidade para trabalhar na igreja, você nunca vai trabalhar. Porque a igreja é um ambiente onde nós aprendemos da palavra. Nós temos que trabalhar mesmo é na nossa casa para Cristo. É na nossa vizinhança para Cristo. É no nosso trabalho para Cristo. É lá que a gente tem que trabalhar com afinco, com amor, com carinho. Porque vidas humanas sem Cristo estão se perdendo lá. Então, vamos trabalhar para Cristo. O que te move? O que tem movido a sua alegria? Primeiramente tem que ser o amor de Deus. Depois a missão maior. E depois a vida humana. Principalmente as vidas que não têm ou que não conheceram ainda o amor de Cristo. E aí você vai ver que o fardo vai ficar leve, que o jugo será suave, e você vai viver maravilhas, que o Senhor ainda tem muita coisa para te usar, para mostrar para você. Não se importe com a opinião alheia e também não se importe com a sua idade. Pastor, eu tenho 65 anos em cada perna. E daí? Viva o hoje. Sirva ao Senhor na sua capacidade. E vamos tocar para frente. Que a gente vai andar sempre em frente, mas atrás do poder do Senhor. Feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós te clamamos perdão pelos nossos pecados. E, ó Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina sempre a olharmos para Ti. Nós somos frágeis, somos fracos. E, ó Senhor, nós te clamamos nesse exato momento para essas vidas que estão ouvindo essa mensagem. E dá, Senhor, a eles a Tua bênção, a Tua prosperidade e a Tua motivação. Senhor, nós temos vivido nesse tempo no Brasil uma crise de motivação enorme nas famílias e na sociedade. Mas eu te peço, Senhor, a Tua cura para a nossa nação, para que possamos parar de ter esse jeitinho, esses interesses tão difíceis que não levam a lugar algum. E mesmo em meio a uma pandemia, nós temos visto a nossa liderança, os nossos homens que foram eleitos e colocados, Senhor, por nós no poder, às vezes falando ou pensando ou agindo de uma maneira que não é adequada ao momento. Dá, Senhor, unidade ao nosso país, nas federações. Dá, Senhor, unidade, Senhor, aos nossos governantes, para que possamos sair desta pandemia de cabeça erguida e com a solução o quanto antes, mediante a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a nossa motivação. Abençoa, Senhor, aquilo que nós temos feito. Dá-nos, Senhor, alegria, felicidade, para que possamos seguir em frente sempre, pensando no Teu amor, pensando, Senhor, também numa missão maior e também nas vidas humanas. Esteja, Senhor, conosco, dá-nos a Tua graça, em nome de Jesus amado. Amém. Amém? Então vamos seguir em frente, firme no Senhor, sempre em frente. Meus amados, quero te pedir duas coisas. Por favor, entre em contato com alguém da igreja. Não se isole. Nós estamos como igreja, templo fechado, mas estamos como igreja, em sentimento, em comunicação. Então ligue para alguém, mande um zap, um e-mail, alguma coisa, para que você faça contato, pergunte como está, se está precisando de alguma coisa, e nosso contato continua aberto o tempo todo. Outra coisa é com relação à ação social da igreja. Eu peço aos irmãos que nos ajudem na compreensão e na compra também desses materiais, ajudando-nos na vida financeira da igreja, para que possamos honrar os nossos compromissos e também ajudar, né, as pessoas que estão em situação de risco nessa hora tão difícil. Que Deus te abençoe e te guarde, dê uma semana abençoada no Senhor, se cuide, não vacile, tenha cuidado na rua, lave suas mãos, álcool em gel o tempo todo, para que a gente possa aí passar por essa pandemia da melhor maneira possível. Deus te abençoe e te guarde, faça você ricamente feliz.